Começa agora o Jornal da Câmara e estas são as manchetes de hoje. Câmara comemora o Dia Municipal do Rotary. Estado firma parceria com Piracicaba para custear Centro de Excelência Paralímpico. Vigilância Epidemiológica alerta sobre os riscos da dengue. OAB e Comissão de Cultura do Fórum são homenageadas na Câmara. Entidades pedem apoio para reverter o leilão da sede do 13 de maio. Merendeiras reivindicam recesso de final de ano. O Jornal da Câmara traz um resumo das reuniões ordinárias da semana passada. Confira também o quadro à parte com o vereador Pedro Cruz. Estas e outras notícias a partir de agora no Jornal da Câmara. Sete integrantes de Rotary Clubes de Piracicaba foram homenageados em sessão solene na Câmara, promovida pelo vereador Pedro Cruz, que destacou a importância do trabalho voluntário dos rotarianos, como, por exemplo, a erradicação da poliomielite. O Dia Municipal do Rotary foi comemorado em sessão solene na Câmara no dia 5 de abril, no Salão Nobre. A iniciativa do vereador Pedro Cruz teve como objetivo homenagear o trabalho dos voluntários dos 7 Rotaries do município. Ele destacou a meta do clube de erradicar a poliomielite no mundo. Hoje, praticamente, o trabalho de Rotary nesse pontual da poliomielite já foi conquistado. Agora virão outros trabalhos e outros desafios. Mas a sociedade da qual participa de Rotary são voluntários jovens também do Rotaract, do Interact Clube, que nós não podemos esquecer, que nos ajuda aí muito. Receberam o diploma de reconhecimento de mérito da Câmara Francisco de Assis Longato Júnior, do Rotary Clube Cidade Alta, Geraldo Claré de Melo Aires, do Rotary Clube Paulista, Hilário Correr, do Rotary Clube Piracicaba, José Gorga, do Rotary Clube Vila Resende, José Orlando de Almeida, do Rotary Clube São Dimas, Maximiliano Esturion, do Rotary Clube Povoador e Nádia Sônia Sufi Nechar, do Rotary Clube Luiz de Queiroz. A família rotariana está em festa, né? No Dia Mundial, né, do Rotary, essa homenagem da Câmara vem mostrar todo o reconhecimento, a Câmara representando, né, o reconhecimento da comunidade piracicabana pelos trabalhos que o Rotary vem fazendo na cidade, junto às entidades, junto às pessoas necessitadas, através dos trabalhos humanitários, sociais. A solenidade foi comandada pelo presidente da Câmara, vereador João Manuel dos Santos, e contou também com a presença do vice-prefeito João Chadá, entre outras autoridades. Em audiência na Secretaria Estadual de Esportes, Lazer e Juventude, o presidente da Câmara, o vereador João Manuel dos Santos, conseguiu uma garantia de que o Estado irá ampliar a parceria com o Centro de Excelência Paralímpico, o CEP, no bairro Mário Dedini. Cerca de 50 atletas deverão ser beneficiados com o Centro de Excelência Paralímpico de Piracicaba, o CEP, que está sendo construído no bairro Mário Dedini. A Prefeitura já investiu cerca de 1 milhão e as obras deverão ser entregues em até 2 meses. O secretário estadual de Esportes, Lazer e Juventude, José Auríquio Júnior, garantiu que irá custear e equipar a sede dos atletas. Foi uma reunião muito produtiva. Na verdade, Piracicaba está formando um centro de excelência paralímpica que é de interesse do governo do estado, o convênio com o município nesse sentido. Já existe um convênio lá de esporte de alto rendimento e a gente pretende, a partir de hoje, estender esse convênio para o Centro Paralímpico. Também o secretário pleiteou, junto com o vereador João Manuel, o Esporte Social, que é um outro programa da Secretaria, voltado a entidades do terceiro setor, também vão ser encaminhados, e outros assuntos correlatos aí ao esporte na região de Piracicaba e na cidade de forma especial. O CEP será voltado para a formação de atletas de alta performance em natação, atletismo e tênis de mesa, conforme explicou o secretário municipal de esportes, Pedro Melo. Olha, na realidade, o Centro Paralímpico, nós temos aí aproximadamente 50 atletas, que vai dentre os andantes e os cadeirantes, né, que são atletas que realmente de nível, que vão futuramente defender o Brasil nas Paralimpíadas.
E o Centro de Esporte Social é mais ou menos 200 a 300 crianças de um bairro periférico que será estudado. Ainda não está definido, normalmente a gente coloca em espaços, né, que tenha mais vulnerabilidade social. Foi falado em investimentos? O senhor tem ideia de quanto será investido nesses dois projetos? Não foi falado em investimento, mas na realidade Piracicaba já investiu aproximadamente R$1 milhão, que foi na construção do centro, né, onde serão abrigados os atletas. É claro que agora, daqui para frente, existe o custeio que é feito pelo Estado. O vereador João Manuel dos Santos intermediou a reunião dos secretários de esportes, juntamente com o vice-presidente do PTB e chefe de gabinete do deputado Campos Machado, Luiz Madureira. O maior objetivo nosso é que a cidade ganhe com tudo isso. A política, ela tem que servir para alguma coisa, para melhorar a qualidade de vida do pessoal, da população. Se ela não servir para isso, ela não serve para nada, né? Então, a nossa preocupação é que o esporte atinja essa parte da educação que o Estado até hoje, como um todo, não deu conta ainda. Temos a certeza de que, mediante o possível, o secretário nos atenderá. O esporte social, que é um projeto que visa tirar as crianças da rua. E a criação do Centro de Excelência em Piracicaba, que alguns municípios já do porte de Sorocaba já os têm, e Piracicaba, com certeza, muito em breve terá o seu Centro de Excelência. Em palestra promovida pelo Grupo de Vigilância Epidemiológica no Salão Nobre da Câmara, profissionais da saúde foram alertados sobre os riscos da dengue, sua prevenção e tratamento. Ano passado foram registrados 3.766 casos de dengue na região de Piracicaba. Este ano já são aproximadamente 2.000 casos, o que, segundo Alexandre dos Santos Martins, médico da Vigilância Epidemiológica do Estado na região, indica uma epidemia. Nós estamos vivendo uma epidemia nova, né, de maior magnitude em relação ao ano passado, ao ano anterior, né? E essa epidemia ela está nos trazendo de novo, apesar da diminuição do número de casos de óbitos e apesar da diminuição do número de casos graves, a gente tem tido uma letalidade ainda importante na nossa região, o que mostra uma dificuldade ainda no manejo dessa doença em relação à equipe de saúde, né? Ele ministrou uma palestra na Câmara no último dia 3 para profissionais da saúde, com o objetivo de informar sobre como identificar com rapidez e tratar pacientes com a doença. Os principais sintomas da dengue são febre, dor de cabeça, dores pelo corpo e no fundo dos olhos e náusea. Há casos em que nem todos esses sintomas são apresentados. Sintomas como manchas vermelhas na pele, sangramentos no nariz e na gengiva, dor intensa e contínua no abdômen e vômitos persistentes podem indicar dengue hemorrágica e necessitam atenção médica imediata. Há vários mitos sobre a doença que não devem ser levados a sério, como não existir transmissão de dengue fora de períodos chuvosos, ar-condicionado e ventilador matam os mosquitos, secar os reservatórios de água é suficiente para matar os ovos do mosquito, qualquer picada de mosquito transmite a doença. Se o paciente pegar dengue pela primeira vez, não haverá complicações e se pegar pela segunda vez, com certeza será a forma hemorrágica da doença. E por último, se houver epidemia, é porque houve falha no sistema de saúde. A população pode fazer sua parte para ajudar na prevenção da doença, que consiste em eliminar os criadouros do mosquito. A gente precisa de políticas públicas no sentido de diminuir os criadouros e nós precisamos da educação da população. Acho que assim, a ajuda da população é fundamental no controle do vetor e no controle da doença. Portanto, mantenha a caixa d'água fechada, mantenha a lixeira fechada, não deixe água acumulada sobre a laje e mantenha as calhas limpas. As manifestações iniciais da dengue podem ser confundidas com outras doenças. Portanto, ao surgirem os primeiros sintomas, é importante que se procure uma unidade de saúde imediatamente. Mais informações podem ser obtidas pelo Disque Saúde, por meio do telefone 136. A nova diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Piracicaba, foi homenageada com voto de congratulações do vereador Laércio Trevisan Júnior.
Por iniciativa do vereador Laércio Trevisan Júnior, foi homenageada no último dia 1º com um voto de congratulações a nova diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil. O presidente da entidade, Dr. Fábio Ferreira de Moura, falou com a nossa reportagem sobre a homenagem. Essa homenagem vem brindar tudo aquilo que nós pregamos durante a campanha e pelos 475 votos que nós obtivemos na eleição. E demonstrar que a OAB está ligada, sim, está interessada no que acontece com a sociedade. Vamos encaminhar para São Paulo, para a seccional, para saber a importância que existe a nossa subseção. Eu tenho certeza que eles sabem disso, mas isso daí vai reforçar mais uma vez que Piracicaba, hoje, municipal é aglomerado, né? Temos o aglomerado urbano aí da região de Piracicaba, a OAB subseção também deve acompanhar esse crescimento. Hoje o advogado está mais presente, inclusive nas decisões do Legislativo, inclusive hoje participando como nobres pares, como vereadores competentes que são. Isso só engrandece a nossa classe. O vereador Laércio Trevisan Júnior justificou a homenagem de sua autoria. Primeiramente é reconhecer, outorgar uma homenagem à diretoria eleita da OAB, porque não só como vereador, como sou também advogado, eu trabalhei e votei nessa chapa e confio nela. Estou dando um voto de confiança para que ela tenha um trabalho próspero junto à OAB, junto aos advogados, e fico muito feliz por poder prestar essa homenagem. É uma equipe de jovens, é uma equipe com ideal e como vereador e como advogado estou bem confiante no trabalho dessa equipe. São 3 advogados hoje a bancada na Câmara de Vereadores. É muito importante esse reconhecimento da população. E na quinta-feira passada, a Comissão de Cultura do Fórum também foi homenageada pelo vereador. O vereador Laércio Trevisan Júnior homenageou com um voto de congratulações a Comissão de Cultura e a Mostra de Arte do Fórum de Piracicaba no último dia 4. O juiz-diretor do Fórum, o Dr. Vander Rossetti Júnior, comentou a homenagem da Câmara. Nós estamos muito felizes pelo reconhecimento, pela lembrança. Agora, o nosso objetivo, como eu sempre tenho dito, é humanizar o ambiente do Poder Judiciário para que as pessoas se sintam melhores. Naquele período em que a mostra acontece, o ambiente fica mais leve, menos carregado, porque de uma maneira ou de outra as pessoas que procuram o Poder Judiciário normalmente procuram num momento de aflição. Nós temos ali audiências, pessoas que estão aflitas com aquela situação e o nosso objetivo é amenizar um pouquinho o sofrimento daqueles que nos procuram. Eu estou muito feliz, queria cumprimentar os vereadores, agradecer e cumprimentar todos aqueles que contribuem para que a gente possa tornar essa mostra de arte, esse trabalho dos funcionários uma realidade. O vereador Laércio Trevisan Júnior falou sobre a motivação da homenagem. Importante nessa homenagem é você prestar, outorgar, reconhecer as pessoas que trabalham em prol da arte na cidade de Piracicaba, seja de que segmento for. Importante mais ainda que o Fórum, o Poder Judiciário, tenha esse sentimento, tenha essa questão em pauta perante o Fórum de Piracicaba. É o entrosamento da sociedade com o Poder Judiciário e seus servidores. Isso é muito bom, faz parte da integração do ser humano, de uma visão mais humanitária. Isso é preciso ter, porque o Fórum é um local de tensão. Então precisa ter algo diferente, precisa ter um entrosamento através da cultura, de um melhor relacionamento. Isso é muito importante. A sede da Sociedade Beneficente 13 de Maio foi leiloada judicialmente pela falta de pagamento de uma dívida com o INSS, que é o Instituto Nacional de Seguro Social. Um grupo de pessoas procurou o presidente da Câmara, o vereador João Manuel dos Santos, em busca de apoio para reverter o leilão do prédio histórico que é tombado. No último dia 1º de abril, um grupo de pessoas procurou o presidente da Câmara, João Manuel dos Santos, em busca de apoio para reverter a venda do prédio histórico e tombado da Sociedade Beneficente 13 de Maio. O advogado e presidente do Conselho Deliberativo da entidade, José Silvestre da Silva, explicou a situação enfrentada pela entidade. Nós fomos pegos de surpresa e digo até que nós somos vítimas de uma situação em que o clube, a sede social, acabou sendo levada à praça, leiloada, isto é, no mês de dezembro de 2012, sem que a direção do clube tivesse conhecimento da ação que estava
tramitando perante a terceira vara do trabalho de Piracicaba. E nós acabamos perdendo assim, sem ser comunicados, sem participar da avaliação. E qual era o valor dessa dívida? Risível, ridícula, ou seja, R$ 1.350 o valor originário, que agora em dezembro ele corrigido dava R$ 2.900. Esse é o valor da dívida que teria levado a sociedade a perder, sem ter conhecimento, a sede social. O presidente da Câmara, vereador João Manuel dos Santos, hipotecou a solidariedade do Legislativo ao movimento que pretende reverter o leilão do prédio. Ele protocolou uma moção de apelo ao Judiciário para que a decisão de levar a leilão a sede do 13 de maio seja tornada nula. Apelo ao Judiciário que reveja essa situação. Se tem vícios, vamos rever essa ação. Vamos rever esse julgamento aí e vamos, na verdade, procurar acertar o que possivelmente é devido e vamos garantir que a história continue aí no 13 de maio com essas pessoas que representam hoje. Nós não vamos abrir mão de hipótese alguma de marcar posições, nós estamos marcando já. Vamos estar, a sociedade ela está articulando, né, vários segmentos da sociedade. Já existe hoje um grupo, amigos do 13 de maio, tá? Que já estão mobilizados, já estão mobilizando mais pessoas, porque é uma situação que não dá para contar para uma pessoa de sã consciência. Que um processo aconteça da maneira que aconteceu chega a um julgamento cheio de grandes vícios aí, de irregularidades, sem representatividade. Então nós não vamos poder aceitar uma situação dessa. Nós vamos estar procurando mobilizar a população, mobilizar e protestar contra essa situação. Aonde for preciso que a Câmara chegue, nós vamos chegar, porque eu acredito que os 22 vereadores, comigo 23, vão estar com certeza sensíveis, vão estar, na verdade, protestando contra essa arbitrariedade e vão estar solidarizando com essa situação, com o 13 de maio, para que a sede retorne à diretoria do 13 de maio, que é de Piracicaba. Cara, você tá com essa tosse há um tempão. Ó, melhor ir ao médico, hein? Doutor, essa tosse não passa. Tosse por mais de 3 semanas pode ser tuberculose. O tratamento é gratuito e tem que ser feito até o fim. Doutor, já estou me sentindo bem. Ótimo. Olha, mas não pode parar o tratamento. Quanto antes tratar, mais fácil curar. Ih, rimou. Isso dá samba, hein? As merendeiras das creches de Piracicaba têm que comparecer às escolas no período compreendido entre o Natal e o Ano Novo, mesmo não tendo que preparar alimentos para as crianças. Elas reivindicam a volta do recesso que foi cortado há alguns anos. No último dia 2, um grupo de merendeiras se reuniu com o vereador Pedro Kawai, do PSDB, na Câmara, para apresentar 2 pedidos. Um, pela volta do recesso de final de ano, e o segundo, para que elas sejam reconhecidas e passem a receber os recursos provenientes do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Nós estamos querendo ter o recesso, né, do final do ano, que nós não temos mais, que somos obrigados a ficar numa creche sem alimentação, sem criança, sem nada, simplesmente estar comparecendo a esse local e ficar lá. Não tem aluno e chega após o término das aulas, todo alimento perecível e não perecível é recolhido e só é reabastecida a despensa em janeiro, para fevereiro os alunos voltarem. Então não tem nem como a gente preparar nada, às vezes nem gás tem, porque às vezes termina e eles reabastecem em janeiro e a gente fica sem condição nenhuma lá. Sem nada para fazer, porque a cozinha está vazia, já está limpa, organizada e não tem nada para fazer, é só para cumprir o horário.
das 7 da manhã às 4 da tarde, sem alimentação. Nós também queremos falar sobre o Fundeb, que é essa verba destinada à educação, à Secretaria de Educação. Nós, como participantes da mesma secretaria, teríamos o direito por ser equipe de apoio. O vereador Pedro Kawai reconheceu o mérito dos pedidos e prometeu encaminhar as reivindicações para a Prefeitura. São duas reivindicações. A principal delas é que elas voltem a ter o recesso de final de ano, aquele espaço entre o Natal e o Ano Novo, que sempre tiveram, para que elas possam também ter esse recesso novamente. Ou seja, a escola está de férias, as escolas não estão tendo atendimento às crianças e elas estão sendo obrigadas a participar, a irem até as escolas para ficar sem fazer nada. Não tem alimentos para ser manipulados e não tem o porquê dessas merendeiras estarem indo até essas escolas, deixando os afazeres seus do dia a dia, se deslocando, pegando o ônibus, às vezes até distante das suas casas, das suas residências, para não fazer nada. Não tem o porquê de estar lá porque não tem criança para ser atendida. Então a principal pedido, a principal reivindicação das merendeiras hoje aqui com o nosso gabinete é essa. Nós estamos levando esse pedido para o prefeito Gabriel Ferrato, para a secretária Ângela, para a gente estar discutindo esse assunto. E tem também uma solicitação que daí nós vamos estar analisando melhor, junto à jurídica, junto à Secretaria de Educação e também com o prefeito Gabriel, da possível participação delas no Fundeb. Sendo que as professoras elas estão trabalhando também com os alunos, trabalham na educação, então ao modo de ver delas e também do nosso, que também elas teriam direito do Fundeb. Mas isso nós temos que analisar juridicamente falando, junto já com o Dr. Cláudio Bini, junto ao prefeito e à secretária de Educação, da possibilidade de nós estarmos também beneficiando as merendeiras com o Fundeb. Confira o resumo das reuniões ordinárias da semana passada. Rebeca. Tudo bem, Márcio? Na reunião da última segunda foram apresentadas 19 proposituras, sendo um projeto de lei em redação final, um projeto de decreto legislativo, 3 moções e 11 requerimentos em discussão única, além de 2 projetos de lei em segunda discussão e 1 em primeira. Nesta reunião foi aprovada a moção de aplausos à ACIP, Associação Comercial e Industrial de Piracicaba, em razão da comemoração dos 80 anos de fundação da entidade, proposta pelo vereador André Bandeira. Já na reunião da última quinta, foram apresentados 2 projetos de decreto legislativo, 2 moções e 12 requerimentos em discussão única e mais 3 projetos de lei em segunda discussão. Confira agora a agenda desta semana. Amanhã, terça, dia 9, no plenário, a partir das 14 horas, haverá uma reunião sobre o projeto de lei complementar sobre a aprovação de 2 loteamentos no município, com representantes da Prefeitura e o vereador José Aparecido Longato. E na sexta, dia 12, no Salão Nobre, a partir das 20 horas, haverá uma sessão solene em homenagem à cultura árabe, com o vereador Carlos Gomes da Silva, o Capitão Gomes. E os pregões presenciais desta semana são para aquisição de exibidor de vídeo Full HD SD, dia 10 às 9 horas, na sala de reuniões do prédio anexo, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado, dia 11 às 9 horas no plenário, e aquisição de fragmentadoras de papel, dia 12 às 9 horas, também na sala de reuniões do prédio anexo. As licitações são do tipo menor preço global, com recibo de retirada de edital pela internet. Mais informações sobre os eventos, acesse o nosso site. E agora o quadro à parte com o vereador Pedro Cruz. Boa noite, telespectadores da TV Câmara, vereador Pedro Cruz. Nosso primeiro mandato está nos enchendo de satisfação e pelo trabalho que vem desenvolvendo junto com o gabinete, com a minha equipe de gabinete, através de várias daquilo que nós planejamos. Então, trabalhar na saúde, na segurança, na educação e principalmente como um dos representantes do empresariado de Piracicaba junto à Câmara, trabalhar junto aos empresários. E como foi um grande meta do meu trabalho, é a qualificação de mão de obra e oportunidade para jovens no trabalho de emprego. E para nossa surpresa, nós estamos conseguindo, já eu antes como secretário de desenvolvimento, onde fui responsável pela implantação do Parque Tecnológico, a notícia, nesse último final do mês
de março, o segundo turno da Hyundai vai assimilar provavelmente aí aproximadamente 700 funcionários no seu terceiro turno e principalmente jovens piracicabanos qualificados em nossa escola Senai, fruto do apoio e do trabalho da indústria de Piracicaba e do Estado. Então isso é muito importante que a gente consiga dar uma atividade e uma perspectiva de vida para essa juventude. É isso que o meu gabinete, entre tantas outras atividades, tem priorizado. Então, obrigado pela atenção de vocês e eu coloco o meu gabinete à disposição de todos os telespectadores e todo o povo piracicabano. Obrigado. Termina aqui mais um Jornal da Câmara. Esta edição está disponível no www.câmarapiracicaba.sp.gov.br e o link é o TV Câmara. Semana que vem estaremos de volta com mais notícias do Legislativo de Piracicaba. Até lá!